Olá pessoal, eu sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Sonho, esse aqui é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. E hoje eu tenho aqui na bancada, corta pra ele, Matheus, Vancler Pascoal, morador de Cesarão. Nós vamos conversar um pouco sobre Santa Cruz, mas antes, Matheus Dantas, solta a vinheta aí, garoto. Vancler Pascoal, seja bem-vindo à nossa bancada. É para dar voz a Santa Cruz. Você, como é uma pessoa polêmica, uma pessoa que está mostrando a realidade, mostrando à população através da sua rede social o que realmente está acontecendo durante essas décadas, o que culminou, né, aqui em Santa Cruz com essa degradação geral, né? Seja muito bem-vindo, pode olhar para sua câmera e falar o que você quiser, pode se apresentar. Boa noite, Claudinho. Boa noite a todos apaixonados por Santa Cruz. Boa noite, Pod Santa Cruz. Esse nosso maior objetivo é justamente trazer o amor ao nosso bairro, trazer o carinho da nossa população e mostrar para Santa Cruz que Santa Cruz não pode ser vista apenas como um curral eleitoral ou simplesmente, como eles chamam, né, um bairro imperial, aonde jamais o império chega até nós. Exatamente. Né? Vamos começar com números. Vamos lá. Positivo. Na nossa Zona Oeste, Vancler, ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Quase a metade mora de Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, né, nessa região nossa. Santa Cruz tem, de acordo com o censo de 2022, naquela época, né, há 4 anos atrás, 249.130 habitantes. Com certeza já passou de 250 mil, né? Paciência, 104.884 habitantes. Sepetiba, 58.738, totalizando, Vancler, 412.752 habitantes, já passou desse número, né? O próximo censo vai revelar isso. E a coisa é bem mais grave que a gente pensava, que a gente estava falando aqui, 250 mil de Santa Cruz, 250 mil. Como é que pode uma região com quase 500 mil de habitantes, que já poderia ter uma comissão com 4 deputados federais, com mais de 5 estaduais, com mais de 5 vereadores, já poderia ter sido emancipada. E por que isso não aconteceu até hoje, né? Eu tive em Itaguaí. Itaguaí tem 116 mil habitantes, uma cidade aqui do lado de Santa Cruz, tem os seus problemas, mas com certeza a economia é melhor, o comércio é melhor, a mobilidade é melhor, né? Então, Vancler, diante dessa realidade, cara, desses números, o que aconteceu? O que você acha? Isso não foi de agora, né? São de décadas, né? O que vem acontecendo com Santa Cruz, Claudinho, na verdade é a falta de conscientização que o poder público traz para nós. Não é interessante para os governantes da cidade instruir Santa Cruz. Você pode perceber que Santa Cruz não tem, além de uma linha de trem, que é ok, é um terminal, que já não vai nem mais para Itaguaí há muitos anos. Um terminal rodoviário do BRT que já nasceu dando errado, porque acabou com todo o glamour de Santa Cruz. Exatamente. Acabou, definhou a Felipe Cardoso, no modo geral. A Felipe Cardoso era uma estrada, né, ou uma rua onde você tinha a visibilidade total dos bancos. Quem aqui não se lembra do antigo Banco Nacional, do Banerj, enfim, de outros tantos comércios que tinha em Santa Cruz, por exemplo, eu lembro do senhor anunciando o Colégio Delta, né? Muitos anos. Existe uma história glamurosa por trás de Santa Cruz que os governantes hoje, no sentido de décadas atrás, eu acho que Santa Cruz vem caindo de 30 anos para cá. Né? Há 30 anos para cá que Santa Cruz não tem um representante forte.
30 anos para cá, vamos botar 10 anos para cá, Santa Cruz não tem um defensor do crescimento do bairro como um todo. Nós vemos os nossos comércios sucateando, vemos as nossas escolas abandonadas, vemos os nossos patrimônios sendo jogados pelo ralo. Na questão do transporte público, primeiro você lança uma linha de BRT azul e tudo dá certo. Depois é sucateado e reaberto numa linha amarela. Ok, se mudar a cor fosse mudar a qualidade, estava ótimo, que todo mês pintasse os ônibus. Mas nós vemos que as estações voltaram a ser degradadas, voltamos que o entorno das estações voltaram a estar imundas, ralos entupidos, lixeiras, papeleiras, falta de segurança. Eu mesmo fui vítima de assalto dentro do BRT, eu tenho aqui vídeos dentro da delegacia. Então, assim, eu, como morador de Santa Cruz, fui assaltado dentro do BRT na Estrada da Pedra. Ou seja, é muito difícil quando se fala tanto de transporte como de saúde em Santa Cruz, as nossas clínicas da família, eu vou dar o exemplo da clínica de Santa Cruz do Cesarão, Abdá Saá, que é na beira de um valão totalmente jogado às traças, cheio de entulho, bicho morto, é uma situação muito ruim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que com essa inauguração do supercentro em Campo Grande, será que não querem acabar com a clínica da família ou é impressão minha? Quer que as pessoas migrem para Campo Grande? Vamos tentar fazer uma análise crítica, né? Uma crítica construtiva para que nós possamos entender. Não é ruim que Campo Grande seja enorme, né? Não é ruim. O que é péssimo é Santa Cruz ser minúsculo. Então, assim, nós não podemos ter um super hospital em Campo Grande e não ter nada em Santa Cruz equivalente. Nós não podemos ter um super hospital dos olhos em Campo Grande e não ter um mínimo em Santa Cruz. O problema não é Campo Grande ter 10 túneis, 10 mergulhões. O problema é Santa Cruz não ter um viaduto de qualidade. Só temos aquele antigo que, infelizmente, de tempo em tempo engarrafa e é um caos. Entrar e sair. Eles estão desesperados, né, para resgatar aquele capital político através de ações para minimizar o trânsito, mas muitas vezes sem sucesso. Não tem como, porque a estrutura não acompanhou o crescimento populacional, né? Eles estão querendo fazer milagre, não é isso? E a gente está vendo aqui pelos números, Van Cler, o que você acha que aconteceu? Que não, você falou agora que não instruíram a população. Eu não tenho ouvido, nessa minha caminhada aí como publicitário, números de população nas campanhas políticas aqui, por exemplo. Para não acordar, será que não era para acordar a população? O senhor deu o exemplo da população. Eu fico abismado de Santa Cruz não ter um deputado federal, não ter um deputado estadual. Nunca teve. Santa Cruz hoje de 88 para cá, 38 anos, nunca teve. Santa Cruz não tem um vereador de Santa Cruz. É o mínimo. Vamos lá. Santa Cruz não tem um vereador de Santa Cruz. Paciência, um bairro, né, populoso também, mas acabou de eleger uma vereadora. Por que Santa Cruz continua sempre na mão dos mesmos, fazendo os mesmos, prometendo as mesmas coisas e as consequências são as mesmas e o futuro nunca chega para nós de Santa Cruz? Isso me assusta. Isso me deixa assim, boquiaberto, porque uma coisa é você ser político, outra coisa é você ser politizado. E aqui nós estamos falando sobre pessoas politizadas. E quando a informação não chega, Claudinho, por isso que eu falei que não é interessante para o governo trazer informação, é porque a pessoa politizada ela vai procurar votar certo. Ela vai procurar fazer acordo com um político que ame aquilo que faz. O dinheiro é importante? Sim. Mas, infelizmente, as pessoas estão morrendo pelo poder da caneta da incompetência. Ou simplesmente por panelas políticas de times montados já com cartas marcadas. E isso é muito ruim para o nosso bairro de Santa Cruz. O nosso bairro de Santa Cruz, existe inúmeros bairros que não têm saneamento básico. Eu acabei de visitar um. Eu acabei de gravar com moradores. Na oportunidade eu me passo. Qual local? Perto de São Domingos Sávio. Sei. São Domingos Sávio houve uma obra maravilhosa, parabéns para quem foi lá, fez, ok. Só que Santa Cruz não se define a um subbairro.
Santa Cruz tem dezenas de subbairros e tem milhares de pessoas que ainda bebem água suja, que ainda bebem água de poço, que ainda anda no barro, que ainda precisa... eu dei o exemplo esses dias, eu gravei um vídeo na porta da casa da minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 75 anos. E na porta da casa da minha mãe tinha não somente mato alto, lixo, mas também bichos mortos, manilhas que foram levadas na última chuva e simplesmente estão lá no meio do valão. Ou seja, o poder público, mesmo a gente gravando, reivindicando, pedindo, implorando, quase ajoelhando, pelo amor de Deus, misericórdia, né? Nesse sentido de trazer a atenção do poder público para o bairro que necessita, em vez deles pegar essas informações e usarem a favor da própria população que está reivindicando, o que acontece com Santa Cruz é que eles usam contra quem reivindica por Santa Cruz. Vou dar um exemplo, e aqui é um exemplo pessoal meu. Eu trabalhei com o senhor em campanha política, e assim, e a gente sabe da seriedade do seu trabalho, da força, do amor que você tem por Santa Cruz, e hoje o senhor não tem vontade de ser mais, porque não vale a pena, no sentido de que você vai vendo os poderosos sempre no poder e quem ama Santa Cruz sempre jogado para o lado. Graças a Deus que o senhor hoje não é candidato, senão eles falariam que tudo que o senhor está fazendo é em prol de benefício político próprio não em prol da população. E pelo contrário, a gente vê o amor, a gente vê o carinho, a gente vê a dedicação, a gente vê que o senhor se importa por Santa Cruz em cada postagem, o senhor andando a pé, o senhor mostrando os patrimônios históricos de Santa Cruz, né? Santa Cruz é cheio de ponto turístico, por exemplo, na SEDAI existe a vista do jesuíta, o almirante do jesuíta, ninguém vai lá, sabe por quê? O mato esconde. Muitas pessoas que moram em Santa Cruz não tinham conhecimento daquele local. E eu parabenizo o Marcelo do Raízes de Santa Cruz por ter mostrado com muita veemência, capacidade para a população. É o que a gente está falando, que não é mostrado para a população, né? Uma grande mini população de pessoas que só querem se beneficiar, querem ser assessores, essas pessoas que contribuíram durante décadas para isso. Mas agora estamos em novos tempos, né? E eu gostei muito quando eu vi a sua coragem de chegar no Alagados, ali em Jesuítas, e mostrar o que foi anunciado e não foi feito, né? Quando foi anunciado aquilo, você sabe? Aquela obra foi anunciada na campanha passada. 2024. Os moradores lá relataram que foi lançada a obra, fizeram, né, um marketing legal. Eu não posso afirmar 100%, porque ouvir de morador é diferente de você ver a planta do lançamento, né? Sei. Mas assim... Mas tem uma placa ali com data? Tem a data datado? De entrega de 365 dias, 365 dias de 2024, ano. né? Tá um pouco atrasada, mas né? Só um pouquinho, mas é Santa Cruz. E diante disso que você presenciou, você reportou, você se preocupou em levar para a população essa informação? O que você acha do que está sendo anunciado hoje? Será que vai ser realizado? Uma boa pergunta. Nós tivemos aqui, que eu estou lembrando agora, né? Jardim Estrela d'Alva, tivemos anúncio tivemos anúncio também no Jardim Nova Urucânia. Nova Jersey. Então, será que essas obras vão acontecer de fato? Eu vou falar do que o senhor perguntou sobre coragem. E hoje, eu faria de novo, por amor. Assim como eu fiz outros vídeos para poder lançar no momento oportuno, mas aquilo me gerou uma consequência dolorosa, né? Você trabalha atualmente... Eu trabalho na Colurb, que é um órgão da prefeitura, sou concursado, né? O que acontece? O pessoal está falando sobre isso. O que aconteceu exatamente? O que aconteceu? Após as minhas postagens de reivindicações, eu simplesmente sofri aquilo que todo politizado que não concorda com o abandono do seu bairro sofre. Né? A política, ela costuma dizer, né, que ela mata na unha, né? Então, o que fizeram? Eu gravei no domingo, na segunda-feira o vídeo viralizou, na segunda-feira, milagrosamente,
tipo, meio-dia e pouquinho, eu já estava com a carta de transferência na mão. Da onde você estava trabalhando? Eu estava trabalhando no túnel ali próximo ali ao Recreio, o túnel ali da Grota Funda, e me jogaram lá para São Cristóvão. Né? Tipo assim, me colocaram lá numa gerência de São Cristóvão, lá na Quinta da Boa Vista. Sem motivo algum, eu não tenho falta, eu não chego atrasado. Uma filha... Eu tenho uma filha excepcional, eu sou reabilitado da própria empresa por acidente. Então, assim, para não ficar como se fosse uma questão pessoal minha, eu não quero levar como se fosse uma questão pessoal. O podcast está me dando essa oportunidade, mediante a pergunta do senhor. Né? Então, assim, Claudinho, a gente sabe que quando Santa Cruz entender que Santa Cruz tem voz de reivindicar, que venha outros Vanclés, outros Claudinho, outros Marcelo do Som, outras Dona Neide, que acho que é da reta do João 23, que também tem um carinho. Sim. Outras pessoas que amam Santa Cruz de verdade. Porque o que falta em Santa Cruz é simplesmente o que acontece. O que falta é a organização da Secretaria de Governo, que loteou Santa Cruz para parlamentares. E aí ela mesmo não consegue fazer. E a população, uma boa parte não sabe disso. Não sabe disso e nem vai saber, porque são arranjos parlamentares. São, como eu posso dizer, desculpa a expressão, é a famosa frase do Sérgio Malandro da década de 90, é a pegadinha do malandro, entendeu? Tipo, eu te dou aqui, você finge daqui, lança essa placa dali, vou dar um exemplo. Eu moro no Cesarão, como o senhor sabe, desde 81, a minha família foi uma das primeiras a chegarem lá. Quando foi entregue a chave, minha mãe foi uma das primeiras a serem contempladas, junto com todos que lá estavam, né? Dia 1º de abril de 81, dia da mentira. Você vê, né? Casa até no que nós estamos falando. Porque Santa Cruz é um bairro maravilhoso, porém, vou dar o exemplo, foi feita uma obra no bairro chamado Canaã. Você entra ali na Marginal, né, próximo ali ao Colégio Jorge Farinha, você sobe direto, vai embora. Vai sair na Estrada da Pedra. Inauguraram o bairro, tudo bem. Ali, aí foi lançada a obra, pavimentaram a obra. Existia uma pracinha lá, antes da obra. Fizeram da praça o canteiro de obra, justo, um espaço público, e tem uma necessidade de um canteiro, por que não usar? Inauguraram o bairro, a obra, pavimentaram tudo, mas não deram a praça. Por quê? Propositalmente, eles vão voltar agora com a praça. É isso que o povo não acorda. Fizeram a obra tem 2 anos, mas de 2 em 2 anos, esses super-heróis reaparecem do nada. Entendeu? Parece que 2 anos eles viram herói e 2 anos eles tomam criptonita. Somem. Depois de 2 anos, eles reabilitam as forças e voltam com as mesmas promessas, refazendo aquilo que já deveria ter feito na primeira vez. E isso é injusto com o nosso povo. Porque volto a dizer, quando o povo é politizado, o povo não se deixa enganar. Porque se o povo fosse politizado e reclamasse na mesma, opa, tá faltando a praça. Mas nós asfaltamos tudo. Muito obrigado. Mas foi com o nosso dinheiro. Mas nós fizemos... Tudo bem. O que acontece lá? Fizeram o bairro todo, mas a água depende de bomba. Do bairro, que fica lá na Estrada da Pedra, próximo à igreja Deso, né? Eu fiz uma reclamação que houve um óbito na Estrada da Pedra da igreja que eu participo, que é a Assembleia de Deus da Zona Oeste, o pastor Luiz Santos, um homem muito sério, e nós perdemos uma senhora que foi atropelada ali. Eu pedi ao subprefeito Ednelson, na época, entrei em contato com ele pediu até para um assessor dele lá, averigou, tentou ajudar, eu acredito assim, mas a resposta foi que a Mob Rio não poderia fazer quebra-mola. E eu falei, tudo bem, bota um redutor de velocidade. Um redutor de velocidade é o suficiente, porque ali não tem calçada, eu já mostrei várias vezes. Ali tem um pedaço que começa do Veridiana para lá, antes do Campestre até chegar um pouco antes da igreja, a uns 300 metros, Claudinho, não passa disso. Você tem que andar na rua, no meio dos carros. Eu sei onde é. Aquilo é um absurdo. Perigosíssimo. Por quê? Porque é uma obra de, sei lá, R$2.000, R$3.000, e não fazem.
Mas eu digo para você, eu duvido que faltando 3 meses para a eleição não vão fazer. É isso que me chateia. Não é a vida humana que é importante. A pessoa morreu, foi constatado um óbito ali, teve repercussão, teve famílias chorando, perdas familiares. Isso não importa para o governo. Isso não importa para os vereadores, para os deputados, para quem está no poder nesse momento. O que importa é o voto. Então vamos fazer próximas eleições, porque esse povo vai votar na gente como se nós fôssemos os heróis do momento. Isso é que me chateia em Santa Cruz. Ô, Vancler, você tem ideia de quantas praças tem no Cesarão? Mais ou menos? Todas elas eu falo nome e endereço. Quantas são mais ou menos? Praça do Maia, Tá. que é a praça da Rua 39, a qual eu tenho uma casa. Praça da Rua 1, que foi feita na gestão do Marcelo Crivella, está abandonada. Inaugurou com grama sintética, alambrado e outra. Eu não estou aqui puxando farinha para Marcelo Crivella, nem para nenhum político. Estou dizendo de praça. Está abandonada, equipamento totalmente quebrado. Filmei lá hoje, inclusive. Praça da 43, que é a praça conhecida como Campo do Solão, que é um morador muito antigo que ajudou a pegar o terreno baldio, fazer um campo e tudo mais, e hoje é uma praça. Praça da Associação de Moradores, que é a praça da Rua 2, da Rua do DPO. Praça da 51, que é a praça da Rampa do Skate, conhecida como a Praça da Rampa do Skate. Praça do Canaã, que é na Rua 2, com a 63, 64 e Rua A. Ela pega essas 3 ruas do Cesarão e mais à frente do bairro Canaã e Palestina. Né? Essas são as praças que temos. E a Praça do Canaã, que saiu do mapa após a obra do governo. São 8 praças que você falou aí. 8 praças. Então, todas essas praças... Desculpa, são 9. São 9? Porque tem a Praça da Rua 7. Sim. Que é atrás do Jorge Farinha do colégio. Só no Cesarão tem 9 praças. Isso. Imagina praças. De toda a região de Santa Cruz, Sepetiba, Paciência, né? Você percebe alguma evolução, né? Tem aqui uma praça que parece que não é em Santa Cruz. Eu tenho que falar isso. É a Praça do Parque Tropical, tá? Praça do Parque Tropical. É uma praça, cara, linda. Não parece que é em Santa Cruz. Não, é outro mundo. Mas Santa Cruz tem, só em Santa Cruz tem 250 mil habitantes, né? Se tivesse pelo menos a metade do bairro com essas praças, mas não tem, parece que é uma praça piloto, né, cara? Deve ser. Não é amostra grátis, é amostra paga, né? Não, deve ser, porque é perfeita. Perfeita na ornamentação. É perfeita na questão da jardinagem, do botânico. Sim. É bom falar que os moradores cuidam lá, né? Sim, é perfeita na questão da limpeza. É perfeita de verdade. É uma praça fora de Santa Cruz, como o senhor falou. Exatamente. Vou dar um exemplo para o senhor. O bairro do Veridiano, não sei se o senhor conhece. O Veridiano ali. Conheço lá no Morrão lá. Isso, o Veridiano tem 3 praças. A praça... a primeira praça, que era próxima ao Campo do Destronca, que acho que é B10 ali, que é a última rua. A praça lá em cima, que é onde sai naquele barranco, aquele loteamento novo. Né? E tem uma praça que era a Praça da Associação, que simplesmente não existe mais. A praça não existe mais, não foi porque foi invadida ou porque foi construído algo, não existe mais porque não existe equipamento nenhum. Sei. A Praça do Veridiano da B10 também não existe equipamento. Então, assim, não é só o fator falta de praça, é o fator falta de equipamento. Aí tem uma praça também no Conjunto das Casinhas, que eu também fui lá, chamada Praça Paulo Redler, que é ali encostado no Cesarão, com a Estrada da Pedra, de frente ao BRT do Veridiana. Ela é uma praça que ela é totalmente... ela é usada só para entregar brinquedo. De tempo em tempo alguém vai lá e entrega um brinquedo, de tempo em tempo alguém vai lá... As ações populistas. Isso, aí vão lá, limpam meia boca, porque continua suja, continua com a caixa de lixo transbordando, continua com os equipamentos quebrados, ou seja, é melhor... Quando se trata de crianças e idosos, já que existe o estatuto que protege-os, por que não pensar nele? Então, quando a gente trabalha dentro daquilo que é estatuto, lei, parâmetro, nós temos que pensar como um todo. Poderia ser meu filho, poderia ser minha mãe, poderia ser meu neto, poderia ser minha avó.
Então, cada vez que eu abandono algo, eu, com pensamento no amor pelo bairro, eu não abandonaria. Porque ninguém aqui vai abandonar a mãe num lugar todo quebrado e vai virar as costas. E o que você acha? Por que esse orçamento... Deixa eu reformular. Por que Santa Cruz não está inserida no orçamento da cidade de verdade? Já que tem uma população imensa que decide eleição de deputados federais, estaduais, vereadores da cidade. Prefeito, governador. É muito importante para eles. Por que esse orçamento, esse dinheiro não chega aqui? Vou falar um negócio para o senhor que eu aprendi na época. Eu comecei a trabalhar política, na época, já morreu, vou falar o nome, Tito Riffe. Ele tinha uma ambulância, ele lá no Cesarão, junto com o seu Peter, que também veio candidato. Então eles faziam o quê? Eles pegavam uma caravan, lembra da caravan? Lembro. Pintaram de branco, fizeram uma cruz vermelha, que a moda era muito sobre cruz vermelha e tal. Sim. E eles pegavam os moradores mais carentes e levavam para o Dom Pedro, para a Croácia, né, para o Rocha Faria, no amor, né, no amor. E essa política, assim, é a política que eles usam até hoje. Uma política de 30 anos atrás, assim, que é usada até hoje. Santa Cruz é usado simplesmente, ainda acredite, aqui se ganha voto com futebol, com churrasco, com cerveja, com funk, com pagode, com samba, com promessas que não levam a população a um crescimento real. O que leva a população a um crescimento real chama-se sabedoria, entendimento, conscientização de comunidade, conscientização de população, cidadania. O que falta em Santa Cruz? Por que Santa Cruz não é interessante, né? Vou responder da forma que o senhor perguntou. Por que para Santa Cruz não é interessante fazer com que Santa Cruz cresça como os outros bairros? É porque os outros bairros, eles não têm só representantes e assessores que ganham 2.000 por mês e vai lá, tira foto e manda e bota para a internet. Porque eles têm, como eu posso dizer, eles têm algo que nós ainda não aprendemos a usar. O poder de reivindicar, por exemplo. Vai ser gasto alguns milhões aí no show da Shakira. Tudo bem, nada contra a artista. Que ela venha 1000 vezes no Rio de Janeiro. Mas que 1000 vezes que ela venha no Rio de Janeiro, 1000 vezes seja pavimentada a rua, 1000 vezes tenha limpeza na rua, não só no bairro que a artista está, mas em Santa Cruz, em Paciência, em Sepitiba, na Nova Sepitiba, porque é injusto. Nós vamos ver a Cidade das Crianças agora, né? A mega obra da Cidade das Crianças. Não é mais Cidade das Crianças, perdeu o objetivo. O objetivo inicial muda-se conforme o governo. Ou seja, se mantivesse a máquina em manutenção e andamento, continuaria a Cidade das Crianças. Continuaria. Por exemplo, a gente vê que a política ela é muito do time do momento, né? Quando o Ronaldinho Gaúcho, desculpa, eu sou flamenguista, veio para o Flamengo, todo mundo virou flamenguista. Aí hoje o governo está aí no poder, né, tanto da prefeitura, vamos falar de prefeitura, porque é a parte que tem os vereadores que devem fiscalizar a cidade, devem reivindicar, devem, né, projetar, plantear com que Santa Cruz cresça. Eles simplesmente viram um time do momento. Quem está ganhando é o Claudinho. Ô, Claudinho Futebol Clube, que fala mal do Claudinho, eu vou exonerar, eu vou punir, eu vou bater, eu vou falar mal, eu vou pagar página de Instagram para poder acabar com a vida dele, eu vou derrotar ele. Mas eles não sabem que reivindicar não é guerra. O próprio governo tira da população de Santa Cruz o poder de reivindicar quando ele responde através de guerra, não entendendo que eles são servidores públicos momentâneos porque nós colocamos ele lá.
Nós somos os patrões dele. E nós temos o direito de, como patrão, reivindicar dentro de uma ética, dentro de um respeito, dentro de uma moral, dentro de uma conduta e ter a resposta sobre isso. E nós, simplesmente, a resposta que nós temos, na maioria das vezes, sabe o que é? Quando não uma perseguição, quando não morrendo na fila dos hospitais, quando não sendo assaltados nos BRT e nos ônibus da vida, quando não pegando o trem lotado, quando não simplesmente andando na rua e compartilhando, e nada contra os moradores em situações de rua, mas se você for na rua dos bancos de Santa Cruz, só me perdoa. É complicado. Né? Já tem gente morando dentro da agência. Tem. E aí não tem ordem pública para isso. Mas para camelô tem, para um montão de coisa tem. A ordem pública funciona para tudo e bate em velho, e bate em criança. Tá tudo bem, tá moralizando o bairro. Mas por que não moraliza como um todo? Por que não pega Santa Cruz e restabelece a ordem pública em Santa Cruz no sentido de segurança, no sentido de qualidade de vida? Não é pegar lá, por exemplo, tem uns camelôs. Pô, faz um camelódromo de qualidade em Santa Cruz. Por que não? Por que não pegar os camelôs que estão em Santa Cruz? O ordenamento seria deixar o bairro mais bonito, né? Mas não um ordenamento covarde. Não. De tirar o ganha-pão do camelô. Não. Mas colocar... Sabe? Aí você vai para Bangu, tem um camelódromo maravilhoso, do lado de um mega shopping. Isso aí. Do lado de um baita calçadão. Ou seja, Bangu cresceu, Santa Cruz ficou. Campo Grande cresceu, Santa Cruz ficou. Sepitiba ficou. Paciência ficou. E a gente olha e fala, o que fazer? Você está falando sobre poder de reivindicação. Foi através disso, em função disso, que nasceu o movimento Apaixonados por Santa Cruz. Tem muita gente perguntando para que é. É justamente para isso que você falou. Criar um poder de reivindicação. Através disso, nós escolhermos realmente aqueles parlamentares que vão realmente, lá em Brasília, trazer a verba federal para cá, trazer as emendas parlamentares, o estadual, que vai dar entrada aí no processo de emancipação, que começa assim, né? Então, esse movimento Apaixonados por Santa Cruz é feito disso. É para a gente atingir a população. Porque, infelizmente, os presidentes de associações de todo o bairro, de todo o subbairro, eles já são cooptados e a gente precisa atingir a população. Aquela população, Vancler, que acredita que Santa Cruz pode se libertar, que acredita que nós podemos viver dias melhores. E aí, a cada dia está crescendo o número de pessoas que estão seguindo o perfil. A gente precisa crescer juntos. É para isso que serve. Os Apaixonados de Santa Cruz é um movimento para obter um poder reivindicatório, para que Santa Cruz possa trilhar um novo caminho. Tá? O senhor me dá só Pode falar. um minuto para eu trazer um dado para o senhor. Pode falar. O que faz de Santa Cruz se manter pequeno é justamente o poder que o povo tem e não entende que tem e vive a miséria que vive. Eu estou falando miséria no total, não só de fome. Estou falando miséria em todos os tipos de serviço público, sabe? Não é interessante para o governo, não é interessante. Então, acho que Santa Cruz, ou todos que amam Santa Cruz, poderiam começar a pensar nisso. Por que não lutar por emancipar Santa Cruz? Mas começa, isso aí, esse é um começo. Ele vai culminar nessa independência, né? Nessa sonhada independência que a gente tanto almeja, né? Que tanto precisa, e que a população também ela não estava enxergando, não via, não percebia um movimento de verdade, autêntico, para que nós possamos levar a nossa terra à frente, né? Eu vou fazer uma pergunta. A gente tanto ama, né? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, Pode baseado fazer. justamente nessa fala. O movimento Apaixonado por Santa Cruz é um movimento ainda criança, bebê. Mas Santa Cruz é um bairro, né, a Zona Oeste de Paciência para cá, com 400 e poucos mil. A página hoje ela pode alcançar alguns mil, sim. Mas se todo mundo que vive em Santa Cruz, se todo mundo que se interessa por Santa Cruz, todo mundo quer saber
sobre Santa Cruz, eu te convido, você que vai ver esse vídeo, você que vai ver esse podcast, esse Pod Santa Cruz, a seguir a página, a multiplicar essa página, a divulgar essa página, porque não é importante só para a página, é importante para você que terá informação sobre o bairro que você mora. É para você que terá informações sobre o benefício que chegou, sobre o malefício que está acontecendo. A informação é algo que ninguém pode te roubar. Ninguém pode roubar a informação da sua vida. É igual sabedoria. Uma vez que você entende do assunto, você já não o ignora mais. Por isso que essa página ela é muito importante, porque é uma página que esclarece muita coisa sobre Santa Cruz que vive obscura. Existem pessoas que estão em Santa Cruz que elas conhecem o local, Largo da Bica, mas nem sabem que existe uma bica de verdade. Não sabe a história, né? Exatamente. Entende? Existe lá, está lá uma bica, está lá uma história. E eles simplesmente não conhecem. Por quê? Porque quem governa jamais permitirá o povo sair da ignorância. Não é interessante fazer com que o povo saiba votar. Não é interessante fazer com que o povo reconheça e conheça os seus direitos. Não é interessante para quem governa fazer com que o povo entenda sobre o dever que eles deveriam cumprir como parlamentar. Não é interessante para quem governa deixar a sua calçada, a sua rua, ou a sua escola, ou o seu bairro como todo, a sua praça, ou o seu equipamento de entretenimento em estado aceitável. Por quê? Em Santa Cruz, o que vem tá bom. Aquele velho ditado, para quem tá bom, nós não podemos aceitar Santa Cruz permanecer nessa história, 2026, nessa situação. 2026 vai ser o ano da virada, tenho certeza, cara. Tomara. A gente pede muito a Deus que Santa Cruz possa se conscientizar que nós não podemos apenas ter um nome de um bairro imperial. Nós não vivemos no tempo do Império. Decretaram agora aniversário de Santa Cruz, porque eles vão trazer o que pra gente aqui, hein? Será que vai trazer um bolo com as velhinhas? Não, e o detalhe, né? Criar uma data sem pesquisa certa. Né? Criar uma data... de verdade, eu fico assustado com o poder imaginário. Santa Cruz não só tem 300 anos. Se não Dom Pedro... Não. Santa Cruz tem muito mais. Então, mais. Assim, senão Dom Pedro não viria em Santa Cruz, as carruagens não passariam por Santa Cruz. Santa Cruz não seria chamado um bairro imperial. Eles deram outra data, foi isso? Eles inventaram uma data. Eles inventaram uma data. Né, eles têm que acabar com isso, esse povo vir aqui. Politizada, porque na verdade eles criam uma data para comemorar algo político, para dizer que estão olhando por Santa Cruz. Brincadeira. E eu não duvido de fazerem com Santa Cruz igual fazem lá no centro da cidade, fazer um mega bolo e pegar um montão de gente e 500 mil políticos em volta tirando foto, entendeu? É o famoso, pessoal de Santa Cruz, acredite, chegou a época deles comerem na lata de goiabada, beberem água no copo de milho e depois limparem a mão com álcool, porque apertou a sua mão e te abraçou. Cuidado, tá bom? Porque tem muitos políticos que agem assim. Tem político sério? Claro que sim, não podemos generalizar a política como um todo, mas a maioria que atua em Santa Cruz age dessa forma, infelizmente. Tá na hora de Santa Cruz expulsar esse povo daqui, né, rapaz? Tá na hora de Santa Cruz acordar, né? Virar as costas, né? Tá na hora de Santa Cruz acordar, tá na hora de Santa Cruz entender a sua força, tá na hora de Santa Cruz avançar, tá na hora de Santa Cruz crescer. E acredite, Claudinho, informações que eu tenho de pessoas que trabalham para parlamentar é importante. Isso aqui é importantíssimo eu falar isso. Importantíssimo mesmo. Que existe parlamentares, né, que querem fazer Santa Cruz andar, mas que são impedidos pela Secretaria de Governo. Acredito. É sério, essa informação é verídica. Ela é uma informação confidencial de pessoas que trabalham para parlamentar. E eu falei, vou estar no podcast, apaixonado por Santa Cruz. Poxa, o que você acha? Ele falou, cara, de verdade, a gente ama Santa Cruz, mas quando chega na hora de fazer por Santa Cruz, a própria Secretaria de Governo, por ter loteado
por apadrinhamento e alinhamento político para roubar o voto de Santa Cruz, não deixa o progresso chegar. O progresso é impedido pelo próprio governo que diz que ama Santa Cruz. E será que a população vai perceber isso, tendo a informação na palma da mão? Rapaz, Deus seja louvado se isso acontecer. Ave Maria, Mãe de Deus. A gente que todos aqui que possam se unir, sabe? Eu acho que Santa Cruz não tem que ser um bairro só, por exemplo, igual agora, uma cidade religiosa. Nunca existiu isso. Ou seja, vão criar um paradigma. A cidade das crianças deixa de ser criança, deixa de ser agora para ser cidade religiosa. Aí o senhor vai no outro bairro, é outra religião. Aí aqui em Santa Cruz vai ser do católico, do evangélico. Aí ali vai ser do espírita, ali vai ser do budista, ali vai ser do judeu. Ali como é que é? Ou seja, nós vamos criar uma etnia religiosa sem necessidade nenhuma. Nós vamos criar uma divisão religiosa sem necessidade nenhuma. Santa Cruz precisa se unir. O espírita, o católico, o evangélico, o budista, seja lá qual for a tua religião. Estamos falando de Santa Cruz. Se você se unir em prol de Santa Cruz, o que menos importará é a sua profissão de fé. Isso aí. Você tem que ter fé que Santa Cruz vai crescer. E o trabalho que o senhor está fazendo, parabéns, é justamente unir Santa Cruz em prol de um bem comum, que é próprio Santa Cruz. Eu já fui candidato, né? Você sabe. Mas eu me sinto assim, eu quero ser útil para Santa Cruz com a informação, como eu estou fazendo aqui, dando voz para a população. Como publicitário, se eu conseguir isso, já estou com a missão cumprida, entendeu? Eu almejo muito, cara, porque está crescendo esse movimento. A gente fica muito feliz de descobrir, cara, pessoas que são apaixonadas por Santa Cruz. Tanta gente que está aparecendo que você não faz ideia. Claudinho, eu vou falar para o senhor aqui uma coisa. Eu estive gerente da Colurb, né, de Paciência, de Sepetibe, de Santa Cruz por um período. Eu chegava na gerência 4 horas da manhã, meu amigo. Eu saía da gerência meia-noite. Então, assim, eu não estou exaltando a minha doação profissional, mas para tentar organizar. Sabe qual era meu lema? Eu não posso ver Santa Cruz pior do que quando eu peguei. Que quando eu saí, que alguém olhe para trás e fale assim, ó, caramba, na época de fulano de tal, isso aqui era limpo. Na época de fulano de tal, isso aqui era organizado. Na época de fulano de tal, essa praça, ela X em X dia ela era feita. Na época de... Então, não é mérito meu, é mérito da empresa. A Colurb é uma empresa maravilhosa. De verdade. Tem os seus problemas? Tem. Existem problemas políticos dentro da empresa? Existe. Mas a Colurb é uma instituição muito séria. E respeitada, né? Respeitada e tem moral para falar quando o assunto é limpeza urbana. Mas anda fragmentado. Eu vou falar um negócio para o senhor pode reparar. Engraçado. A promessa do prefeito em 2019, antes de se eleger, 2019 e 2020, era de fazer concurso. Hoje ele já é candidato a governador. Contrataram alguns garis temporários. Mas e o concurso? E a palavra? Eu não estou dizendo que ele está errado. Eu não estou dizendo nada contra o ex-prefeito Eduardo Paes. Mas promessa é promessa. O homem ele pode perder tudo, menos a palavra. Eu sou do tempo e eu faço isso até hoje. Eu não tenho carnê. Eu compro na palavra. Se eu compro um carro, eu compro na palavra. Se eu compro uma casa, eu compro na palavra. Eu não tenho um cartão de crédito. Eu não tenho nada que me leve a ter crédito que não seja a minha palavra. Então, assim, se o senhor foi candidato e hoje o trabalho que o senhor faz se torna mais importante do que o próprio trabalho de quem governa. Porque quem governa não traz informação, mas o publicitário, o dever dele é trazer informação. É fazer com que o marketing não seja apenas pessoal. No caso do senhor, o senhor está fazendo marketing... É regional, né? Praticamente de um município adormecido, né? Vamos dizer assim. Santa Cruz é um município adormecido. É um gigante adormecido. Mas que quando acordar,
Quando acordar, meu amigo, isso aqui vai ter coisas de Europa. Porque Santa Cruz tem recurso para viver de próprio Santa Cruz. Prova disso é que eles são eleitos em Santa Cruz e levam para a zona sudoeste hoje, sul, centro, norte. Mas a nossa região continua. A nossa região, ela elege o prefeito e o governador. Porque tem quase, estou falando de Paciência para cá, quase 500 mil habitantes. Quase 500 mil de habitantes de Paciência para cá. E se for colocar a Zona Oeste toda, elege qualquer um. Por que a campanha deles é todas aqui? Por que a maioria dos assessores são daqui? Porque o senhor tocou no assunto, a maioria das associações de moradores já são praticamente amarradas. Mas não são amarradas porque acontece o benefício na comunidade. São amarradas porque a maioria das comunidades tem necessidade óbvia, que é uma limpeza, que é uma luz, e só consegue através dos assessores. Eu vou dar um exemplo. Eu filmei inúmeras ruas no Cesarão com buraco. Inúmeras. Pedindo secretário de conservação, diretamente através do Instagram e tal. Aconteceu um alagamento ali no Coqueiral. Aí pedi, prometeu de fazer na chuva. Mas parou de chover, né? Aí parou de chover, não tem mais importância. Vamos esperar chover de novo. Aí voltando, filmei inúmeras ruas no Cesarão emburacada. Quando eu me surpreendo, vejo algumas ruas sendo feitas. Direcionada justamente aos parlamentares. Até aí, ok, tudo bem, que direciona aos parlamentares, mas que faça com qualidade. Que faça um recapeamento de verdade, que faça um tapa-buraco de qualidade. O curral falso, eu quebrei o meu carro no curral falso, eu tenho foto do meu carro dentro do buraco numa obra pré-inaugurada. Até hoje o meu carro está quebrado após esse acidente. Tive que trocar peças caríssimas. Quando eu reivindiquei, fui ridicularizado de novo. Porque quem trabalha, quem é funcionário, não pode reivindicar os seus direitos. Ou seja, nós somos escravos do sistema e o nosso senhorio ainda continua nos alimentando de chicote e de perseguições. Temos que voltar nos tempos de correr pelas florestas para sobreviver. E quem sabe sobe para nós alguns terrenos baldios para que nós possamos pelo menos ter uma moradia digna. Isso não pode ser amor por Santa Cruz. Isso pode ser amor por tudo, por todos, mas não por Santa Cruz. Está na hora de Santa Cruz acordar. E essa página faz um trabalho excelente. Quando chegou até a mim essa página, eu, assim, Claudinho, eu conheço o senhor já tem um tempo, mas quando eu olhei a página, eu falei, cara, eu tenho que seguir essa página, eu tenho que acompanhar. E hoje eu acompanhei, né, o senhor caminhando na rua com Legião Urbana. Muito bom, né? E eu falei, caramba, esse cara é apaixonado por Santa Cruz. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Eu falei, caramba... Tá ecoando na minha cabeça aquela ali, falei, cara. Caramba, esse cara realmente é um cara apaixonado por Santa Cruz. Eu fico feliz em falar isso do senhor, porque o senhor não é candidato. E aí ninguém pode falar que o programa é viés político próprio, que o programa traz informação para poder... Estamos procurando candidatos, né? Estamos procurando. Se vier alguém sério, disposto a amar Santa Cruz, deputado estadual... Um deputado federal que abrace, que vá trazer... Senador, governador, que realmente se comprometa com Santa Cruz, que realmente faça por Santa Cruz. Ó, a página vai fazer o seu nome bombar se você realmente tiver compromisso e comprometimento com o povo de Santa Cruz. Rapaz, o tempo passou rápido, olha lá. Rapaz, passou voando. E é isso, esse é o Vancler. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Santa Cruz Pod. O tempo foi curto, né? Muito assunto para falar, mas o principal é isso, cara. É dar voz para pessoas como você, que tem essa coragem de falar o que tem que ser falado. Muita gente não tem essa coragem, e através disso é que a gente vai trilhar um novo caminho, cara, tá? Parabenizo você, meu muito obrigado, e você pode olhar para sua câmera e falar o que você quiser, as considerações finais, né? Eu acho que, na verdade, o felizado dessa noite sou eu, porque
a oportunidade que o senhor está dando através do Apaixonado por Santa Cruz é uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter, de demonstrar a seriedade e o amor pelo bairro, só que, infelizmente, ainda não conhece a página, e aí, realmente, você que não conhece ou você que vai ver, siga a página, compartilhe a página, porque o que mata o ser humano não é apenas a doença, é a falta de conhecimento de como combatê-la. Santa Cruz está doente e você precisa aprender a combater a doença que está em Santa Cruz através das informações que existem aqui nesse Podpah, na página Apaixonado por Santa Cruz. Eu quero agradecer muito ao convite, Claudinho, porque é um convite muito especial, no momento até meio que conturbado na minha vida, devido, né, aos fatos que estão acontecendo, onde as perseguições políticas estão vindo com muita força, porque eu aprendi uma coisa com minha mãe, eu não tive pai, eu aprendi uma coisa com minha mãe muito linda. Minha mãe é uma senhora, e ela falou assim para mim: filho, aprenda, na rua, eu não quero que você volte para casa chorando. Você pode chorar, mas na rua, você é homem. E o homem não é pela questão da autoridade, da voz alta, da altivez, ou da soberba, ou do momento que você pode pisar no mais fraco. Mas o homem mais forte, ele defende o mais fraco. O homem mais poderoso, ele defende quem não tem poder. E quando há essa inversão de valores, isso me entristece muito. Confesso para você que me sinto um pouco entristecido por tudo isso, porque do que está acontecendo comigo, pessoalmente, particularmente, porque reivindicar sobre Santa Cruz é você mexer num vespeiro. Mas se tem uma coisa que me deixa feliz no meio de tudo isso, é que mamãe fez homem. E homem não foge da luta. Homem não foge da guerra. Eu aprendi com mamãe que o homem só abaixa a cabeça e o joelho diante de Deus, ou para a própria morte. Se for para morrer por amor a Santa Cruz, vá no meu enterro, celebre a vida nova, mas não vamos morrer que não seja de amor por Santa Cruz. Assim, tem muita coisa que eu gostaria de falar. Tem muitos bairros que eu andei: Jesuíta, Guandu, João 23, Liberdade, Miésimo, Alvorada. Eu fiz o mapa de Santa Cruz, Paciência, Manguariba, Sagrado Coração, como um todo, Nova Sepitiba, Alagado, Tijolinho, Invasão, Veridiana. Mas não vai faltar a oportunidade de nós falarmos de Santa Cruz como um todo, da Zona Oeste como um todo, e isso que é o mais importante, Claudinho. O mais importante é nós entendermos que essa página foi feita para trazer informações para Santa Cruz. É como se fosse de Santa Cruz para Santa Cruz, por Santa Cruz, para Santa Cruz. Santa Cruz merece respeito, e quando se fala de respeito, é sobre isso que nós brigamos. Tá bom? Muito obrigado, Claudinho, pela maravilhosa oportunidade. Já está convidado para voltar aqui, cara. Vamos marcar uma outra aí para te dar continuidade. É muito conteúdo. Esse cara aqui que ama essa região, que fiscaliza e mostra para o povo a verdade, como ela tem que ser dita e como ela vai aflorar nesse ano. E através disso, uma boa parte da população vai tomar uma decisão que vai fazer com que vivamos dias melhores. Claudinho, não sei se você já leu A Arte da Guerra. Eu acho que Santa Cruz vive a arte da guerra. Sabe, os políticos criam um caos, fragiliza através desse caos, divide através desses caos causados e tragos por eles mesmos, para depois eles invadirem no meio do caos, dominarem no meio do caos e se tornarem os heróis do caos que eles mesmos causaram. Santa Cruz precisa acordar meio a isso. Porque se a fragilidade que nós estamos vivendo hoje, ela é totalmente política, governamental, insana, por uma coisa chamada poder de dominar o povo ignorante. Santa Cruz já deixou de ser ignorante há muitos anos.
Então precisamos entender que só quem ama Santa Cruz defende Santa Cruz. Obrigado por essa ótima oportunidade, eu me sinto radiante por estar aqui e dizer para você, eu amo o Pode Mais Santa Cruz, eu amo o apaixonado por Santa Cruz e você que vai ver isso, entenda, já falei isso umas 3 ou 4 vezes e vou voltar a repetir, essa página, ela não é uma página apenas de informações, ela é uma página de informações, esclarecimento e sabedoria do bairro que você mora. Muito obrigado, Claudinho. De nada. E você que está assistindo até agora, agradeço por ter assistido até o final. Eu já peço que você não se esqueça de apertar aí, ó, se inscreva, batendo no sininho. Esse é o Santa Cruz Pod, o nosso podcast regional, que teve aqui a presença do Vancler Pascoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, gente.